que vem falar sobre o processo de alfabetização por meio da natureza. Então, assim, achei essa temática fantástica para a gente poder desconstruir e reconstruir aí vários conceitos, principalmente pensando nesse mundo aí que a gente está vivendo, com tantas coisas dessa relação do homem com a natureza, né? Então, a gente tem que rever muitos nossos conceitos. Então, eu vejo que essa live vai ser uma forma da gente perceber esse processo de alfabetização em um outro contexto. E quem não quiser ou tiver com o trabalho, às vezes, um pouco atrasado, entre aspas, pode também dar continuidade ao trabalho que vai ser apresentado na semana que vem. Alguém tem alguma dúvida quanto a isso ou está tranquilo? E então, na próxima aula, a gente vai trazer essa apresentação dos vídeos e eu quero conversar com vocês também um pouquinho sobre o que vocês acharam da palestra, das experiências que a Maria Lúcia trouxe, assim como da live também que a gente vai assistir depois no segundo momento. E para a aula de hoje, eu vou solicitar que vocês façam uma síntese, né? Então, assim, enquanto a Maria Lúcia vai falando, vai anotando os pontos-chave, dúvidas que vocês tiverem, e essa escrita mesmo pessoal, vocês vão me enviar. Aí pode me enviar até quarta-feira, porque como tem pessoas que às vezes não conseguem assistir a aula ao vivo, então a pessoa vai ter oportunidade de elaborar essa síntese depois e ainda me enviar até na quarta-feira. Não é nada muito elaborado, mas acho legal todos os elementos, né? Às vezes alguns conceitos que a Maria Lúcia trouxer, vocês anotarem para ficar para vocês mesmos. E uma sugestão é colocar isso também no portfólio, tá bom? Tranquilo? Alguma dúvida? Então, ótimo. Vou apresentar a Maria Lúcia para vocês. Licença, professora. Pode falar. É para mandar pelo e-mail do AVA? Sim, pelo e-mail do AVA. Ok. Tá bom? Então, mantendo o distanciamento. Oi. Oi, quem chamou? Você falou do portfólio, você tinha pedido para eu te lembrar sobre o quadro que era para colocar no portfólio. Ah, sim. Maria, me lembra no final da aula mesmo, porque agora eu não tenho como eu mandar. Aí no finalzinho da aula você me lembra que aí eu já mando no grupo de WhatsApp, tá bom? Então, pessoal, mantendo aqui um distanciamento, a Maria Lúcia vai se apresentar para vocês. Oi, gente, tudo bom? Pode sentar na cadeira. Boa noite. Tudo bom. Boa noite. A minha voz está bom? O tom de voz? Ah, sim. Ótimo, então. Pois então, como Carla falou, meu nome é Maria Lúcia, eu sou professora, né, de educação infantil. Também eu sou professora, ajudo um pouco na escola da Verde Vida, como um suporte um pouco para as professoras, dentro dessa perspectiva Waldorf. E ela me convidou para a gente fazer um bate-papo. Então, eu vou estar passando algumas noções para vocês, ela vai me ajudar aqui no suporte técnico, quando precisar mostrar algumas coisas, e a gente vai conversando. E a ideia eu coloquei assim, eu estou chamando o bate-papo de gotas de pedagogia Waldorf, uma coisa bem homeopática. E vocês vão ouvir alguns conceitos aqui, que talvez são diferentes do que vocês estão acostumados a ouvir nas outras perspectivas pedagógicas, tá bom? Então, o objetivo meu, que eu passei para a Carla, é o seguinte, vocês vão, que vocês despertem a vontade, o interesse de querer pesquisar mais, porque isso aqui vai ser apenas pequenas gotinhas mesmo, conta-gotas, tá bom? Então, a pedagogia Waldorf, ela surge em 1919, com o filósofo, cientista, artista, Rudolf Steiner. Ele é austríaco, mas como lá na região, vocês sabem, falam alemão, então a pronúncia é Steiner, Rudolf Steiner. E o Rudolf, aí a gente fala brasileirado. Rudolf Steiner, ele foi convidado, após a Primeira Guerra, a Alemanha estava devastada, e um industrial que chama Emil Moltke, ele tinha uma indústria de cigarros, olha a ironia. E os operários queriam uma escola voltada para os filhos deles, que fosse diferente de tudo daqueles modelos que estavam devastados, assim, que a ciência estava em crise, todo o conhecimento estava em crise,
e solicitaram isso do industrial. E ele, como já conhecia o Rudolf Steiner, fez a proposta para ele. Então, ele fez vários seminários com os pais e também convocou um grupo de professores, de vez em quando eu olho para a Carla aqui, convocou um grupo de professores para fazer a formação dos professores. Então, a pedagogia Waldorf, ela é toda, eu sou formada, né, nessa pedagogia, a gente chama de grau, que é a educação, que é o fundamental 1 e 2. Então, o professor Waldorf, a formação dele é como se fosse uma pós-graduação, aqui em Belo Horizonte a gente tem, e dura uma média de 4 anos, né, e varia de lugar para lugar, são várias. A gente tem uma faculdade em São Paulo, que chama Faculdade Rudolf Steiner, reconhecida pelo MEC, daqui ainda não é, ele é livre. Mas a formação, você tem que ter um professor de classe, que chama, ele tem que ter uma licenciatura prévia, pode ser na área de humanas, ou de artes, ou psicologia, e pedagogia, principalmente. E os professores de área, que chama de matéria, eles são os professores que vão complementar as matérias. Eles têm que ter um professor de inglês, formado em inglês, mas todo professor, química, matemática, de qualquer área, ele tem que ter a formação específica, mais a formação Waldorf. Então, esse professor ele pode ter tido cursado a formação Waldorf ou estar em curso, de forma que é uma metodologia diferenciada. Falando agora das escolas Waldorf, né? Elas existem no mundo inteiro, são mais de 1.000 escolas no mundo inteiro, é a rede de ensino que mais cresce hoje. É uma proposta que, se vocês não sabem, mas podem pesquisar, ela é reconhecida pela Unesco como uma das propostas pedagógicas mais completas, que contemplam o ser humano nas suas 4 aprendizagens, né? Que é aquelas lá, aprender a ser, fazer, conhecer e conviver. E o que difere essa pedagogia das demais? É porque ela encara o ser humano de forma holística, de forma integral, global, não é só cognitivamente, mas encara como um ser composto de físico, corpo, emoções e mente. E quando você começa a fazer, a sua formação tem que ser assim, o mais global possível. Então, o professor Waldorf, ele quando faz a formação, ele aprende atividades que vão ser utilizadas nesses 3 âmbitos da formação do aluno, no âmbito do pensar, aí seria o conhecimento intelectual, o conhecimento propriamente dito de transmissão de conhecimento, recursos e atividades, ferramentas no âmbito do sentir, aí são todas as artes, né, atividades artísticas que a gente desenvolve, e canto, então o professor aprende um pouco de flauta, um pouco de cântele, que eu trouxe até o cântele depois para mostrar para vocês, aprende um pouco de desenho, pintura em aquarela, desenho de lousa, que são os quadros, são uma obra de arte à parte, e a gente começa, todo mundo falando assim, nossa, eu não sei desenhar, nem tento, mas todo mundo sai do curso desenhando. E os alunos todos, durante todo o processo também, eles vão aprimorando, cada um do seu jeito, as suas habilidades. E no Brasil, a primeira escola Waldorf foi em 1956, em São Paulo, e de lá para cá, no Brasil, temos mais de 100 escolas Waldorf, sendo que 30 são escolas conveniadas à Associação Brasileira de Pedagogias Waldorf, de Escolas Waldorf, e tem uma média de 30 jardins de infância, que é a educação infantil, são chamadas de escolas de jardim de infância, e outras iniciativas, creches, projetos sociais, então são mais de 100, hoje catalogadas. Então, o que difere, então, agora indo propriamente dito? Não é uma pedagogia que, então, visa só o cognitivo, como eu falei para vocês, mas o Rudolf Steiner, ele vai estudar várias áreas do conhecimento humano, do desenvolvimento humano. Ele vai desenvolver conhecimentos na área de medicina, de agricultura, alimentação, artes e educação, por daí que vem a pedagogia. Então,
ele vê o ser humano em vários enfoques, e aí são vários mesmo, só para quem for estudar depois, mais a pedagogia em si, que vai aprofundar isso. Mas o que nos interessa aqui hoje são os dois enfoques principais, e que vai interferir diretamente na educação da criança e do jovem, né? Que é a questão da constituição humana, e também ele vai abordar o desenvolvimento da personalidade em setênios. Em relação à constituição humana, é o seguinte: o ser humano, a criança, ela se expressa pelas 3 vias que eu já falei, né? Que não é só se expressar cognitivamente, mas pelo querer, pelo pensar, querer, que são fazer as mãos, o agir, e o sentir, que é a relação com sentimentos, emoções, tudo que está relacionado aqui a essa região dos sentimentos. Pois bem, e em relação aos setênios, o Rudolf Steiner, ele vai beber na fonte dos filósofos antigos, principalmente de Aristóteles, então muitas informações conceituais dele, ele pega desses filósofos e depois ele vai especializar e direcionar para a área dele, né, da pedagogia Waldorf. E também ele vai se beber na fonte do Goethe, que é um artista, né, alemão, famoso, poeta alemão. E esses setênios, ele vai colocar o seguinte: a criança de 0 a 7 anos, o primeiro setênio, propriamente dito, é o correspondente ao que a gente chama de educação infantil, nas escolas tradicionais. O segundo setênio, que vai de 7 a 14, é o que seria o fundamental 2, né? 2. Que vai até 14 anos. E depois de 14 a 21, que no caso as escolas até 18, 17, dependendo dessa data de corte, que tem essa questão legal, é quando ele vai reconhecer pela pedagogia Waldorf que o jovem está pronto, né? O cérebro está pronto a partir dos 21 anos, não só 18. Então, às vezes, o jovem sai do ensino médio aos 18 anos, mas ainda está, por isso que a gente fala, está imaturo, ainda tem umas questões que ainda não tem tanto discernimento como quando o cérebro está totalmente, as sinapses todas formadinhas, fechadas aos 21 anos. Então, diante disso, eu vou falar para vocês que a alfabetização na pedagogia Waldorf, ela não é concebida como um processo que tem início, meio e fim no primeiro ano, por exemplo. E como no primeiro ano, do 0 aos 7 anos, que é o primeiro setênio, o que vai predominar na criança é o sentir e o querer, principalmente o movimento, que eles estavam desenvolvendo nesse momento. O seu corpo físico, externamente, você acompanha, observa uma criança em desenvolvimento e vê as transformações que aquele corpinho vai passando. E, ao mesmo tempo, tem forças atuando internamente. Então, a criança, quando nasce, ela não está pronta, ela está um esboço físico, como se fosse um esboço, mas ele vai continuar desenvolvendo até os 7 anos. E é quando vai ter a troca da dentição, da primeira dentição, né? E aí, quando ela vai fazer a passagem para o momento do pensar mais abstrato mesmo. Então, na pedagogia Waldorf, a alfabetização ocorre, na verdade, a partir de 7 anos. Então, os pais que colocam uma criança no jardim de infância Waldorf, que é a educação infantil, ele tem essa clareza, porque ele primeiro pesquisa, ele tem as visitas guiadas, ele vai... Geralmente são pessoas que não querem uma proposta conteudista já na primeira infância, que quer que seu filho se desenvolva de forma tranquila, respeitando cada faixa etária, cada ano, cada mês, porque de 3 em 3 meses, a partir de 0 ano, quando ele nasce, até 1 ano, ele já vai adquirindo certas habilidades, todas de ordem motora, né, psicomotoras. Então, de 0 a 3 anos, nesse primeiro setênio, a criança vai aprender primeiro a andar, né? Então, tem todo o processo, vocês já devem ter visto, claro, em psicologia do desenvolvimento, isso é comum para todos, essa observação. A criança vai aprender a fixar, olhar, cabeça, desenvolver os sentidos,
depois isso vai descendo, essas forças que são chamadas plasmadoras, que são formadoras desse corpo físico, vai descendo, então a criança vai desenvolver essa região da fala, aí começa a surgir os primeiros balbucios, gritinhos, ela vai exercitar a fala, né? Então até 1 ano e meio, mais ou menos, ela anda, depois de 1 a 2, por aí ela fala, cada uma no ritmo, não tem uma regra, né? Essa criança, cada uma tem o seu ritmo próprio. E a gente entende pela pedagogia Waldorf que o pensamento abstrato mesmo está pronto, assim, que as forças foram usadas primeiro por toda essa questão da aquisição motora, então vai estar livre mais para o pensar abstrato a partir dos 7 anos, porque dos 5 aos 7, ela inicia um pensar que a gente chama imaginativo, fantasioso. É quando ela começa a brincar de teatro, ela tem um roteiro na brincadeira, tem os papéis definidos, os próprios desenhos da criança, antes dos 5 anos, é de um jeito, né? A partir de 5 já tem elementos que indicam a maturidade que ela está adquirindo já, para uma passagem para um pensamento abstrato. Não que ela, a partir de 4, 5 anos, já não possa ler e escrever, tanto é que a gente sabe que hoje em dia, cada vez mais, esse processo está ocorrendo mais cedo nas escolas. Mas a gente entende, nessa pedagogia, que essas forças têm que estar sendo usadas para formar o corpo físico, interno e externo, as sinapses, todas as questões de maturidade cerebral, motoras, de movimento, de equilíbrio, para tudo isso ser como se fosse uma preparação. Aí ela está pronta quando cai os dentes, que é por volta de 6 anos, varia de criança para criança, hoje em dia está mais cedo, mas geralmente é de 6 para 7, a partir de 6. Quando ela começa a perder os seus dentes, é que ela já está mostrando que ela está pronta, aí ela já começa a ficar mais desanimada para brincadeira de fantasia, de faz de conta, e ela já está querendo algo mais. Aí é quando já ocorre a transição, os 7 anos, que numa escola Waldorf inicia a alfabetização. Aí varia, né? Crianças de 7,5, porque depende da data de corte, mas é por volta de 7 anos. Então, a alfabetização não como eu falei antes, né? Não é concebida como um processo que no primeiro ano nem o professor pode ser ansioso, nem os pais, que ele já vai estar lendo, escrevendo. Tem crianças que vai ler a partir do 2º ano, que é por volta de 8, tem crianças que é no 3º e tem crianças que é muito rápida antes também. Mas o professor cuida para que atividades no âmbito do pensar, do sentir, do querer, sejam trabalhadas ao mesmo tempo, com a mesma atenção, de forma que ela fique harmonizada. Quer dizer, a criança que é muito ligada para o pensar, então a gente trabalha elementos no sentir, para puxar ela mais para o sentir, entendeu? A criança que está só no sentimento ali, no desenvolvimento, a gente traz algumas questões de ritmo, de forma, de trabalhos manuais, para que ela trabalhe à vontade, o querer e desperte mais. Então, o professor ele tem que ter um olhar individualizado para uma classe inteira, mas principalmente de 1 ano, que é o grande desafio. E aí, nesse processo todo, o professor é um observador participante, ele observa, anota o tempo todo e tem um diário de bordo de cada criança, processo de desenvolvimento dela. Então, na alfabetização, não parte assim, não é método tradicional, não parte das partes para o todo, como é o método antigo de fonação, mas é global. Então, parte de um contexto e trabalha principalmente com métodos de imagens, o tempo todo, nunca parte do signo, nunca parte de palavras, como um construtivismo, mais ou menos rótulos. A criança até fica acordada, porque vocês sabem que o processo de alfabetização é muito complexo e muito individual, né? Então, eu lembro muito da minha filha, quando ela estava ela fez a formação Waldorf todinha, desde o maternal até hoje, que ela já está no último ano. Então, eu lembro que a criança começa a ver um caderno, escreve, pegava meu livro, rabiscava, quer dizer, o movimento está vindo, mas é uma coisa que vem de dentro dela, e também de fora, então ela interage, como a Emília Ferreira fala, né? É de dentro e de fora, é uma interação desse processo. Mas na pedagogia Waldorf, no momento a gente vai direcionar, trazer isso muito rápido. Então, a criança que é mais mental, você dá uma segurada ali, mas a gente não... Em nenhum momento o professor vai bloquear isso, deixa, entendeu? Porque tem vários temperamentos numa classe, como eu vou falar daqui a pouco. São 4 temperamentos.
Então, geralmente parte, como que é um método, assim, pensando numa ideia de não um fechadinho, mas geralmente, cada professor cria o seu jeito de trabalhar, mas tem umas linhas gerais. O dia de uma sala de alfabetização, né, do primeiro ano, como que funciona? Então, a criança chega, ela dá a mão ao professor na porta, e isso não é uma coisa só respeitosa, mas é porque o professor, ao pegar na mão, fala, bom dia, querido aluno, está sentindo já a temperatura, como que esse aluno está, se a mão está gelada, sabe, se ele está muito quente, então já percebe, olha no olhar da criança, porque a criança já chega a 1000, né? A criança veio de vários cantos da cidade, veio de carro, né, pegou trânsito, não dormiu bem, então tudo isso influencia em como que vai ser o dia daquele professor com aquela turma. Imagina que de 30, 15 está meio assim, então ela vai ter que já imaginar no início da aula algum recurso pedagógico, que geralmente a gente chama de ritmo, para que essa classe inteira tente harmonizar e chegar numa média. Claro que isso não é perfeitinho assim, vai ter sempre aquele que vai estar a manhã inteira pipocando, mas assim que de forma, no geral, elas se assentem para começar o processo. Seria uma prontidão. Trazer a criança para a presença de corpo, sentimento e mente também. Então, faz um verso inicial, sempre tem um verso que é repetido, e essa repetição, que aparentemente poderia falar, mas repete, é essa repetição que dá forma, que dá ritmo, que a criança vai e se achega mesmo, ela sente a necessidade disso, de chegar solto. Aí, depois desse ritmo inicial, aí tem a recapitulação, aí vai para o pensar, vai chamar pela memória, vai fazer a recapitulação do dia anterior. Como que foi o dia anterior? O que nós vimos? Então, a criança vai trazer a matéria, porque tem um professor de classe, que é o professor que trabalha a época, a aula principal, que geralmente é de 7h30 às 9h. Depois ele tem o intervalo, e depois do intervalo, os professores de matéria. E aí são os professores de inglês, alemão, que eles têm, desde o primeiro ano na escola Waldorf, eles têm inglês, alemão, trabalhos manuais, marcenaria, argila, tem aula de música e de instrumento, né? Então, todas essas matérias, os professores, eles reúnem uma vez por semana, tanto o professor de classe, responsável por aquela sala, o professor de classe, ele fica naquela sala do primeiro ano até o 8º, ele acompanha a turma até o 8º ano. Um caso ou outro de professor que não se sinta à vontade, a minha filha mesma, a professora dela ficou do 1º ao 4º, do 5º ao 9º ela teve outra professora. E no ensino médio, aí eles vão ter somente um professor tutor e os professores de aulas especializadas mesmo, igual todas as escolas. Então, o menino do primeiro ano chega, como eu estava falando, tem esse verso, tem um ritmo, que é uma roda, que é um verso com ritmo, usando bastões, ou fazendo um trenzinho. O professor pensa na reunião pedagógica toda quinta-feira, junto com os professores de época, de matéria, quais atividades interessantes para aquela sala, porque cada sala tem uma constelação. Uma sala de primeiro ano, desse ano, nunca vai ser igual a do ano passado, a do ano que vem, porque é um conjunto de partes que formam todo ali, forma aquela sala ter aquele jeito, né? Carla sabe, a turminha que ela está esse ano, de primeiro ano, é diferente da turma do ano passado, casa demais. E isso é o que faz ser interessante, o professor nunca vai ter um trabalho enfadonho, sempre vai estar buscando e pesquisando e inovando e vendo formas de chegar nessa turma e que ela caminhe junto, mas com o ritmo individual de cada um. Então, primeiro tem esse ritmo, aí tem a recapitulação no caso do primeiro ano, geralmente tem uma história. E no primeiro ano, até na educação infantil também, mas do 1º até o 8º ano, tem as épocas do ano. Então, a partir do 4º ano, por exemplo, uma matéria, ela não é, todo dia o menino não tem assim, aula de matemática, português, geografia, tudo no mesmo dia, não. Eles têm as épocas, tem 4 semanas para trabalhar aquela matéria de geografia daquele período todo. O conteúdo inteiro vai ser visto em todos os enfoques. Aí o professor de inglês vai dar questões da geografia que está relacionada com aquela matéria que ele estava vivendo.
O professor de música vai ver músicas daquela região, daquela matéria, geografia que ele está vendo. O professor de trabalhos manuais, ele vai estar vendo algum artesanato, né, ligado ou à costura, ou ao tricô, crochê, que vai estar relacionado com aquela matéria. O professor de marcenaria vai estar produzindo ferramentas, alguma coisa, objetos que tenham relação com a matéria que está sendo vista naquela época pelo professor de classe. Então, por exemplo, agora a gente está na época de outono, né? Então, as estações do ano definem as épocas da educação infantil e do 1º ao 4º ano também. Então, no outono temos o quê? Temos a Páscoa, aí tem a questão, o período das plantações, das frutas, da alimentação, aí as crianças vão fazer plantação, jardinagem também. Então, tudo é correlacionado. Então, o mesmo assunto é visto sob vários enfoques. Então, aí saiu desse pensar que puxou pelo que vimos ontem, cada um fala, né, livremente. Aí vem a parte do querer, do fazer, ainda na aula principal com o professor de classe. Ele vai ter o seu caderno também na pedagogia Waldorf não há livros didáticos comprados. Eles são construídos pelos próprios alunos, num processo vivo e artístico, o tempo todo. Então, os cadernos são uma coisa à parte, assim, uma beleza à parte. Depois a gente vai ter um videozinho, vocês vão poder ver. Pensei em trazer, mas os da minha filha está com o pai dela lá, Nova Lima, então não pude trazer, assim, concretamente, né? Mas fica aí um desejo para depois vocês pesquisarem, quando surgirem as dúvidas, anotarem com Carla, a gente pode esclarecer as coisas que surgirem depois. Eu posso até, quem sabe, se precisarem, voltar a um outro momento. Então, aí depois eles vão para o caderno e vão fazer a parte pictórica. Como é a alfabetização, né? A gente não fala aula de português, aula de matemática, caderno de português, caderno de matemática. O caderno de letras e caderno de números. Então, tudo que vivenciou, por exemplo, inicia primeiro tem um caderno de formas, todos os movimentos corporais e também da natureza, que ele percebe as linhas curvas e retas que estão na natureza, e depois ele lá na frente vai cair a fichinha e dar um insight e perceber que daquelas curvas e retas formam os símbolos pictóricos, que antes eram formas divertidas desenhadas no seu caderno de forma, e logo em seguida vão virar as letras. Mas essas letras não surgem assim isoladas, letra, vogais, depois consoantes, não. Então, tem uma história, por exemplo, e daqui a pouco eu vou contar uma pequena história para vocês, bem pequenininha, e dessa história, o menino leva para o sono, que a gente fala. Conta a história e vai para o sono. E essa história, no dia seguinte, é perguntado como foi a história, entendeu? Para a aula de números, a mesma coisa, o que eles viram. Na aula, o professor de matéria, a mesma coisa. Sempre ele recapitula, pensar, depois o sentir. Ele vai vivenciar uma questão artística, uma atividade artística no nível de artesanato ou de artes plásticas mesmo. E depois o querer é o registrar, é o confeccionar o caderno. Ou confeccionar coisas mesmo, nas aulas de confecção mesmo. Então, o caderno, né? Tema das épocas, que eu falei para vocês. Então, a ciência da natureza é englobada nesse tema de épocas. Então, tudo que está sendo trabalhado na ciência da natureza está lá dentro do período, a estação do ano, estamos vivendo, como que está a natureza, a partir da observação, das pesquisas, dos passeios vai estudar uma planta, tudo, e a escola é no meio da floresta, lá na mata, então os meninos vão lá, pegam, levam para casa trabalhos de, como chama aqui na escola da gente, na Verde Vida, chama de descoberta, lá na escola Polo, a gente chama de para casa mesmo. Então, os pais participam com a criança, então vai num parque para descobrir o tipo de pedras, de plantas, se é observação de animais, tudo é junto com a família. E é descobrindo aos poucos. E nunca para casa é um conhecimento extra, é revisitar aquilo que ele viu na aula de uma forma diferente. Já falei que não há livros didáticos, né? E tudo é feito de forma artística e viva. E temos também as festas populares. Então, temos a festa do meio do ano, que é a festa junina, né?
é um evento à parte. E nesse momento aí, a criança, cada ano, vai o professor de classe junto com sua turma e os pais, que é um outro dado específico de uma escola Waldorf, os pais são ativamente, a participação deles em tudo, assim, nas festividades, nesse acompanhamento em casa, e aí tem um acompanhamento individual de cada aluno, né? Então tem reuniões, tem estudos de pais sobre a pedagogia, tudo muito aos poucos. E a disposição da sala. Então, a sala é dividida, assim, mais ou menos. As crianças, num grupo, você tem crianças de 4 temperamentos. Tem o colérico, o fleumático, o sanguíneo e o melancólico. Então, o sanguíneo é aquele mais intelectual, racional, que abstrai rápido, capta vários conhecimentos, que está aprendendo uma coisa que já vai para outro e pensa rápido. Aí, geralmente, a gente coloca um pouco com fleumático, que o fleumático já é aquele mais poético, mais tranquilo, que tem não é que ele é lerdo, ele tem um ritmo mais tranquilo, mais lento, e aí a gente, geralmente, nós colocamos numa classe alunos polares, com polaridades para que se complementem e se harmonizem. O sanguíneo, ele é também, o colérico, ele é do fazer, é dinâmico, tem um tônus, ele gosta de marcenaria, ele gosta de educação física, ele gosta das coisas, de jogar bola, de fazer coisas mais assim. E as coisas mais de puxar para o teatro, para a poesia, ele não curte muito. Então, aí se coloca esse um pouco com o melancólico, que é o mais, né? Que tudo tem uma profundidade muito grande. Então, vamos pegar uma imagem assim, se tem um formigueiro ali lá de fora da escola na hora do pátio, e aí pronto, e aquilo é um evento e atrai a atenção de todo mundo, aí você percebe logo assim, um colérico, ele quase atropela as formigas, se não tiver cuidado até pisa, ou ele quer até pisar, coisa e tal. O fleumático, ele deixa ver de longe assim e vai, volta a fazer o que estava fazendo, não fica muito ligado. Já o melancólico, nossa, se a formiguinha morreu, ele vai ficar até chorando, ele vai ficar muito mal, porque o coleguinha matou a formiga, então ele leva tudo muito para o sentimentalismo. Então, todas as crianças, todo ser humano tem esses 4 temperamentos, mas às vezes você percebe que um desses destaca mais do que outro. Então, se um está demais, você vai trazer elementos do polar para equilibrar, não é que ele é só uma coisa e só outra. E aí eu pensei da gente ver os 2 vídeos. Vou contar a historinha. É o seguinte, então, como eu falei, a lousa, o professor de primeiro ano, de alfabetização, de todos os anos de uma escola Waldorf, a gente trabalha com lousa, que é o quadro negro mesmo, preto, né? Aquele antigo, porque dali, você, de um fundo preto, você, com giz de quadro colorido, de boa qualidade mesmo, não é desses que a cor é bem clarinha, que risca e fica ruim, não, sabe? É um giz com muita qualidade, tem uma pigmentação muito boa. Aí o professor, na formação, aprende a desenhar, fazer imagens. Então, ele faz, por exemplo, eu vou contar uma pequena historinha aqui agora, e vocês vão imaginar que hoje é segunda de manhã, né? A gente contou a história, e amanhã, e o professor fica à tarde na escola para fazer a sua lousa. E a lousa, ela tem um fechamento, então, mesmo se ele fez antes, mas ela fica fechada, fica escondida, é uma surpresa. E aí ele vai e faz uma imagem, um detalhe daquela história que ele contou, e no dia seguinte, após a recapitulação, o que ficou, como foi, o que vocês viram na historinha, e aí, depois disso, quando tem um momento que o professor abre a lousa, é um grande momento assim, de surpresa, que aqueles mais ligados já percebem um monte de coisa, e aí tem aquela alegria, aquele momento da troca, da conversa, né? A turma fica toda mais agitada, no bom sentido, né? A indisciplina, no caso que a gente chama, é uma indisciplina organizada, que é saudável, e a questão do limite também na escola Waldorf é importantíssimo, mas é feito de uma forma que o professor é uma autoridade amorosa. Em nenhum momento ele é totalmente laissez-faire, que tudo pode, e em nenhum momento também ele é tão autoritário. Ele tenta, no máximo possível, na medida do possível que ele consegue equacionar na sua turma,
permitir que a criança se desenvolva, se mostre seus potenciais. Porque se ele se mostra, o professor vai poder perceber o que é potencial e o que é dificuldade, e vai ajudar naquilo que é dificuldade. Então, tem essa lousa, que é a imagem, então tem lá a imagem, e em seguida depois vem um processo, aí vem, na imagem tem uma forma misteriosa, uma forma que indica a letra, e depois aí explora isso, a criança vai, abre a outra parte, aí tem a palavra. Por exemplo, hoje eu vou contar uma história, depois vocês vão ver qual é a palavra que surge. Então, eu vou contar, tá bom? Pequenininho. O cântaro é depois, tem um cântaro também. Então, vou começar a história. É complicado, que eu não estou vendo a carinha de vocês, mas espero que vocês estejam gostando. Diga alguma coisa, tá legal ou tá complicado? Tá bacana. Bacana. Legal. Então, eu vou contar um pequeno conto. É a história de Pedro Coelhinho. Eu escolhi essa porque a gente teve a Páscoa uns dias atrás, mas agora já poderia ser uma outra história, né? Eu trouxe essa por isso. Mas essa história, ela pode ficar algumas semanas, assim, repetindo. Então, é o seguinte. Era uma vez Pedro Coelhinho. E um certo dia, ele acordou de pé esquerdo, com um mau humor, rabugento, resmungão, desobediente, teimoso e manhoso. Não quis nem lavar o rosto. E a mãe já estava toda feliz e ofereceu para o filho: filho, venha comer, trouxe para você já seu prato com cenouras e alface. E ele fechou a cara e falou: não quero. Jogou o prato para longe, que caiu e quebrou. Ah, não, a mãe perdeu a paciência e falou: Pedrinho, vai lá para fora, vai lá para o quintal, veja se você encontra alguma comida que te agrade, e você só volte quando estiver bonzinho e obediente. E, claro, ele estava de mau humor, adorou a ideia, saiu saltitando pelo quintal da fazenda, e lá na frente, debaixo de uma árvore, tinha um cachorro comendo um osso. Sabe como que cachorro rosna, né? E ele foi chegando e falou: e aí, amigo, você tem uma comida para dar para o seu querido colega faminto? E o cachorro falou assim: olha, eu estou comendo esse, mas tem outro enterradinho aqui, você aceita? Eu te dou. Ele falou: ah, não, Black, não gosto de ossos velhos. E aí ele falou: então tá bom, vou continuar. Ele continuou comendo seu ossinho. Pedrinho Coelhinho saiu pulando. Mais à frente, ele viu a bezerrinha, que já tinha tomado todo o seu leite, e ofereceu para ele: olha, Pedrinho, eu já tomei todo o leite, mas eu tenho para você aqui um feno suculento e gostoso. Ele falou: não, Black, faz cosquinha no meu nariz, fica coçando, não quero, obrigada. E saiu andando. Ele foi visitando um a um seus amigos da fazenda. Viu, então, a ovelhinha comendo flores. E a ovelhinha falou: estão docinhas e suculentas, você aceita? Ele falou: não gosto de flores, imagina. Então, estava também o potrinho estava do lado da ovelhinha e falou assim: então, eu tenho uma aveia deliciosa, você aceita? Eu te dou. Todos os amiguinhos muito legais com ele. Ele falou: não gosto de aveia, é muito seca. Estava rabugento mesmo esse dia. De repente, ele pensou: vou lá no lago, quem sabe os amigos patos me dão alguma coisa. Ele chegou perto do lago, da lagoa, e falou assim: amigos patos, você pode me dar alguma coisa para comer? Os patos falaram: nossa, tenho aqui para você muito alimento que dá para a nossa família e para todos os visitantes que chegarem. Ele falou: não, eu não sei nadar e também eu não gosto de mingau do pato. E saiu andando. Lá na frente, ele falou: vou até a floresta, vai que eu encontro alguma coisa gostosa para comer. Só que ele viu um passarinho que desceu de uma árvore, que estava no ninho, falou: ei, Pedrinho, eu tenho aqui um alimento delicioso. Ele foi até na terra, puxou do buraco uma grande minhoca e falou: olha que delícia, dá para nós dois. Ele falou: nossa, coelhos não comem minhocas. Quer dizer, ele não estava aceitando nada, continuou sua caminhada. Nisso, um viadinho que estava ali perto falou assim:
como assim? Você até agora não aceitou nada, eu tenho uma ideia para você. Quem sabe você volta para casa e não tem alguma coisa gostosa que sua mãe fez para você. E ele pensou, é verdade, vou embora, depois eu vou ver se tem alguma coisa em casa. Chegando perto de casa, a mãe já estava na porta, falou, querido filho, você voltou? E ele falou, mamãe, minha barriga está roncando, escute. Você tem aí uma tigela grande de alfaces e tomate? Alfaces, tomates e cenouras? Quem sabe eu vou encher minha barriga. E não é que ele comeu tudo e acalmou aquele humor e ficou um feliz e lindo coelhinho de novo? Então, essa é a história de Pedro Coelhinho. A Carla estava com carinho. Aí a Carla vai me ajudar a mostrar aqui. Bem de longe, né, Carla? Então, imaginem que isso aqui é uma lousa, um quadro, né? Dá para ver assim, Carla? Isso. Assim vai ter que ser. Assim. Se está dando para ver. Tá dando para ver? Tá dando para ver, gente? Sim, dando para ver. Mas fica parado só um pouquinho, por favor, para a imagem focar. Pode ser? Assim? Melhorou? Sim, melhorou. Obrigada. Tá, imagina que isso aqui é uma lousa, né? Eu fiz num papel, eu fiz com... e a gente tinha que ter o giz de cera em casa. Tem uns tijolinhos de giz de cera que eles são feitos para fazer esses desenhos aqui no papel. E no quadro é com giz de quadro mesmo. Então, imagina que o quadro está fechado no dia seguinte, teve a recapitulação, e aí, que história nós vimos ontem? Aí eles falam, né? Cada um seu risco, levanta a mãozinha e a professora vai organizar essas falas, né? Para não ficar todo mundo repetindo junto as coisas. E aí eles falam da história, aí ela vai perguntando e vai deixando eles falarem livremente. Depois que recapitula, ela abre a lousa e eis que tem esse desenho lá na lousa, de uma forma muito mais linda. Isso aqui foi um esboço. Mais caprichado que puder. E o professor também, a criança tem um respeito, assim, com o professor, e ele percebe que o professor vai desenvolvendo também, vai aprimorando a cada ano. Imagina um professor no primeiro ano, que leva essa turma até o 9º, lá para o 5º ano, ele já está desenhando maravilhosamente. De tanto desenhar. E aí, isso é um lado da lousa. No outro lado, aí já aparece uma palavra mágica, que eles vão ver, que é... Não, primeiro eles vão ver isso aqui, eles vão descobrir essa forma aqui, nesse desenho aqui. Não sei se vai dar para eles verem. Não tá dando. Aqui, mais ou menos, aqui no bumbum dele, ó, é um C, tá vendo? Então, você vai trazer uma imagem que insinua que você vai trabalhar. No caso aqui, eu trouxe essa letra, né? Mas ele não vai trabalhar o C, nem vai ser como uma forma tradicional, sintético, fonético de falar C, juntar a letrinha C com A, aquela coisa, não é isso. Tem um C, e ele vai desenhar isso de uma forma linda, melhor possível que ele faz no caderno dele. Aí, no mesmo dia, ele já vai e escreve essa palavrinha. Digamos que isso aqui não é logo no início, aí tem todo o processo, né, na alfabetização. Tá bom? Uhum. Assim. E aí ele já aprendeu a fazer, pode ser essa letra, aí depois vai fazer com a outra letra, que é essa letra aqui, esqueci o nome dessa letra. Imprensa. Letra de imprensa, ele vai fazer a mesma letra, e depois a letra cursiva, mas isso é mais na frente. Então, aí, digamos que nessa imagem aqui, que está lá no quadro, depois vem outro, já induz a outra, a professora vai acrescentando, né, nessa imagem, que fica lá por muito tempo, aí já vai vir outra coisa. Um sol, uma lagarta, flor, e vem elementos. Então, ela vai compondo isso aqui. E essa imagem vai ficando viva dentro da criança, e ela também quer fazer o desenho, ela faz do jeito dela, no caderno dela. Ela faz a imagem, descobre essa coisinha e descobre que isso aqui é um C. E aí escreve Coelho, que estava na história, mas escreve, se tem outros personagens da história com C também, escreve nome do coleguinha, que começa com C da sala, e aí vai desenvolvendo passo a passo. Então, parte da imagem. Parte da imagem e da história, sempre de uma história. Um conto de fada, um conto popular, um verso da época, por exemplo, eu trouxe outro aqui, que é
da primavera. Esse aqui já é um desenho de primavera. Não é? Se for o caso, lá na frente, a criança já consegue ver. Aí ele pode ter, depois que fez esse, pode ser um verso, uma música, ou pode ser um verso ou uma história com primavera também. E aí eu vou tocar um instrumentinho rapidinho aqui. Esse instrumento, não sei se alguém conhece, chama cântele. Ele não é ele é um instrumento mais da primeira infância, do 0 aos 6 anos. No jardim de infância, trabalha-se com esse instrumento na sala de aula. Então, ele trabalha mais, eles são 5 cordas e chama pentatônico, então não tem as notas que traz a criança muito para o racional ainda. Então, ele tem um som que leva a criança ainda para o mundo dos sonhos, da imaginação. Então, usa na hora da história, ou quando a criança às vezes está brincando, o professor dedilha. Então, isso aqui ele conhece na primeira infância. No primeiro ano, a criança de primeiro ano já vai aprender a tocar o cântaro. Então, no primeiro ele vai aprender. No segundo ano que entra a flauta. Não sei se no primeiro também entra, mas eu acho que geralmente é no segundo. Mas no primeiro também já entra a flauta, que é quando ele vai trabalhar esse elemento aqui central, do metabolismo cardiorrespiratório, vai desenvolver a fala. Então, a gente trabalha com a arte da fala, então a fala é muito bem trabalhada artisticamente, e trabalha com a arte plástica, né, e com a arte aplicada, que é o trabalho manual. Então, a criança de primeiro ano, ela tem aula, além da aula principal, de números, letras, né, e ciência da natureza, com o professor de classe dele, ele tem aula de trabalhos manuais uma vez por semana, de flauta, de educação física, de alemão, de inglês. E tudo isso é de uma forma também sem levar já para o letramento, assim, da escrita em si, mas é do processo, da descoberta. Então, vou passar ver se vocês não durmam, tá? Fazer aqui. Eu queria que eles vissem o instrumento inteiro. Mas aí, ó, você vai ter que ficar em pé. Fica em pé. É ruim tocar em pé? Ela é uma irmã da harpa. Ela é menos complexa. Essa é uma musiquinha do Poltrinho que tem na história. Poltrinho meu, vou te levar por verdes campos cavalgar. A sua crina em minhas mãos, não poderei cair no chão. A criança aprende várias musiquinhas da época da matéria que eles estão trabalhando na classe, nas outras matérias, na aulinha de música. Eu não escutei. O nome desse instrumento? Cântele. K-A-N de cantar. K-A-N-T-E-L-E. Cântele, com acento circunflexo no ar. Então, agora a gente... Hã? Termina com E, né? Cântele. Cântele. Aí fala cântele. E esse cântele, eles adoram, sabe? Eles acalmam. Às vezes, a criança do jardim de infância, da primeira infância lá da educação infantil, eles às vezes estão muito agitadinhos, chateadinhos, aí a gente dá para ele fica no cantinho da sala, tocando, acalma, sabe?
traz assim um alimento para o sentimento deles. Agora a gente pensou em 2 videozinhos de 4 minutos e meio cada um, porque como eu não trouxe os cadernos para vocês verem, então ele é muito legal, vai ilustrar mais um pouco o que eu falei para vocês sobre a história da escrita e a leitura, tá bom? Então, a Carla vai passar. Aí eu vou mandar no grupo para vocês poderem assistir. A gente vai pausar 10 minutinhos e depois do vídeo a gente volta a conversar, tá bom? Esses 2 vídeos. Gente, um canto, ele é caro, viu? With a growing sense of frustration, educators nonetheless continue to pursue that elusive goal of universal literacy. Children are being taught to read at an ever younger age, and those who cannot read or will not are being judged as failures. You notice that everybody is sitting? Gente, desliga o áudio aí. Is it just a matter of getting those little ones sitting?
o que acharam. Aí eu indicar os livros. Então, tranquilo, pessoal? Todo mundo já conseguiu assistir? Sim. Então, ótimo. A Maria Lúcia vai dar continuidade, já partindo para a finalização mesmo e o levantamento de dúvidas, questões. Eu queria agora saber assim, o que vocês acharam, se despertou interesse. Human civilization was formed and perpetuated by the oral tradition. Só um minutinho, gente, que eu vou fechar o microfone de todo mundo. Ah, não, já fechar. Vai, pode falar. Their place. Such devices may be found among the earliest. Então, gente, quem quer comentar sobre os vídeos? Deixa eu fazer algumas perguntas. Tá. Esse Os vídeos comparando com o que eu falei, mais ou menos, se vocês têm. O que vocês acharam de interessante, ou alguma dúvida que eu possa ajudar? Eu tenho uma indicação de alguns livros também, que vocês podem pesquisar. Com relação à idade da criança, a criança para aprender dessa forma, você falou de 0 a quantos anos? Como? Na verdade, o primeiro setênio, Antônio, é de 0 a 7 anos. Só que o aprendizado mesmo, a entrada nesse processo de alfabetização, na pedagogia Waldorf, é no primeiro ano com 7 anos. Até 7, elas ficam... o método principal é o brincar livre. Então, a criança vai brincar, vai movimentar, vai desenvolver tudo o que ela precisa, porque a gente entende que se traz letras, informações, números e conceitos abstratos, conteúdos antes dos 7 anos, isso vai depois atrapalhar no processo quando vai precisar dessas forças para alfabetizar lá na frente, a partir de 7, 8, 9. Então, muitas vezes, uma criança que aprende a ler com 4, 5, 6 anos, 4, 5 anos, isso não a torna melhor, nem no processo competitivo, à frente de outras que vão, a partir dos 7 anos, iniciar esse processo, sabe? Todas vão chegar em algum momento e vão estar juntas, tendo adquirido a habilidade, a aptidão de ler e escrever. Então, de 0 a 6 anos, então não tem necessidade de iniciar com esse tipo de prática. Não. De alfabetizar, né? Não. No dia a dia dos 0 a 6 anos da educação infantil, você vai ter classes de maternal, que é crianças de 3 a 2,5 até 4 anos, e de jardim de infância, que seriam de 4,5 até 6, que corresponde aos primeiro, segundo, terceiro período, coisa assim, da escola convencional. E em nenhum momento entra, então tem as atividades que desenvolvem o sentir, que são a pintura desenho livre, pintura em aquarela, e aí tem trabalhos como jardinagem, eles brincam, depois arrumam os brinquedos, junto com o professor, claro. Eles estão o tempo todo trabalhando os membros, o fazer com as mãos e movimento com o corpo todo. E brincar da sala e brinca fora, né? Atividades de contração, mas pequenas ali, que ela vai concentrar e botar toda uma energia numa coisa mais concentrada, e depois a expansão, que é no espaço externo. Então, a média é de 1h30 para brincar todo dia no espaço externo. Esse ritmo diário, e aí tem as rodas rítmicas, que também trabalham o ritmo, né? Porque a gente falou que de 0 até 7 anos, até 6 anos, a criança é puro movimento, é rítmica. Então, são rodas rítmicas, são músicas, são danças. E tem o momento da história, que aí ela vai ouvir no final de cada dia e levar para casa. E essa história é contada umas 3 a 4 semanas. Então, até os 6 anos, Antônio, só para você entender, até os 6 anos não tem nenhum tipo de registro convencional. Não se fala em letra, não se fala em número. A criança, até os 6 anos, na pedagogia Waldorf, ela brinca, geralmente de forma livre, é o brincar mesmo. E ela trabalha.
atividades artísticas relacionadas à música, à dança, contação de história, pintura com aquarela, modelagem em argila. Então, são essas atividades que as crianças até os 6 anos desenvolvem. Leitura e escrita não existe. Inclusive, as histórias são contadas, igual a Maria Lúcia contou, oralmente, não tem livro para se ler para a criança. Então, a história é contada pelo oral e, às vezes, utiliza alguns elementos, tipo um paninho, um elemento da natureza que sugere um bonequinho. Então, é muito trabalhar no imaginário infantil e no movimento. A motricidade ela é trabalhada o tempo inteiro, praticamente. É motricidade fina no fazer, ela ajuda a fazer o pão, ajuda a fazer o lanche, tudo isso ela está o tempo todo fazendo, trabalhando todas as habilidades que vão ser necessárias para o processo do... Vamos fazer uma pergunta antes de passar para a Tung, que o pessoal deve estar doido para perguntar também rápido. Essa escola tem aqui em Belo Horizonte, que você, inclusive, é professora, não é isso mesmo? Pelo que eu entendi. Só tem essa escola que eles têm esse método ou tem outras escolas? Não, aqui em Belo Horizonte tem várias escolas. Como eu falei no início, no Brasil tem mais de 100. Em Belo Horizonte a gente deve ter... O ensino médio hoje só tem a escola Rudolf Steiner, que fica ali no bairro Jardim Naves, atrás do Biocol. Na verdade, é em Nova Lima, já é né? Nova Lima, depois do BH Shopping. Em Nova Lima tem a Pollen, que é onde a Maria Lúcia trabalha, e tem também a Escola Ouro Verde, que também é Waldorf, tem até o né? 8º ano. Até o 8º ano, mas não tem até o ensino médio. Ensino médio a gente só tem 1 ano no momento. Mas tem vários jardins de infância e várias escolas já até o 4º ano. Tem escolas menores, igual na Pampulha, tem uma também. Mas nem todas vão até o ensino médio, entendeu? A maioria, às vezes, tem só a educação infantil. Essa é a primeira, por isso que ela chama Colégio Rudolf Steiner de Minas Gerais. Ela vai do maternal até o ensino médio. Respondeu suas dúvidas? Para mim, tudo bem. Obrigado. Tem visitas guiadas, né? Então, quando tiver, vou falar para a Carla, porque aí quem tiver interesse, a gente agenda e vai conhecer. Ô, Carla. Pode falar, Neila. Carla. Oi. Inclusive, a Karen já falou a respeito, eu tive a matéria esse mês passado com a Karen. Você conhece a Karen, que dá aula na faculdade? Aí, ela também falou sobre esse método. Eu acho que ela até ia fazer com a gente ia ter uma visitação de uma escola também, mas aí acabou que não deu desse método. Que bom. A gente pode tentar combinar com a Maria Lúcia, né, quando tudo voltar à normalidade, apesar de que lá, quando está normal, né, lá sempre tem muitas festividades, e essas festividades são abertas ao público. E, além dessas festividades, tem também visitas guiadas. Então, acontece uma vez na semana, geralmente à tarde. Então, a gente agenda essas visitas para conhecer a escola, e a pessoa que faz essa visitação, ela fala um pouquinho também sobre a pedagogia, que geralmente é mais destinada aos pais, às famílias, que querem matricular os seus filhos. E estudantes de pedagogia vão muito lá também para conhecer. Aí, quando tiver alguma visita guiada, a Maria Lúcia me comunique. E quando eu souber também de alguma festividade, a gente combinar de ir lá. Dá para querer participar. Professora. Quem está falando? Professora. Raquel. Carla. Oi. Professora. Deixa eu te falar. A câmera, não dá para ver nem você, nem a professora. Dá para ver só uma porta. Tava metade de mim. E agora? Agora tá metade também, de cada uma. Agora metade. A gente tá... Mas pra mim tá aparecendo tudo. Você tá no celular? Pra mim, não. Pra mim, eu tô vendo no celular. Por isso. Tá. Deixa eu perguntar. Agora Vou tentar afastar um pouco, que aí eu fico atrás sim. um pouco mais na frente. Deixa eu perguntar uma coisa. Em relação a senhora, a gente viu nos vídeos, né, e a senhora mostrou o desenho, e aí a mensagem subliminar estão as letras. É isso que eu entendi, não sei se eu estou errada. Seria, então, uma forma de... uma introdução ao alfabeto visual.
É isso? É isso, exatamente. Essa letra está como que no contexto. Incutida lá no desenho, né? Incutida no desenho. E depois tem um momento mesmo da descoberta, que aí a criança vai ver a letra na palavra, né? E ela vai aprender a escrever com coelho. Depois cria-se a frase com coelho e outras palavras da fala, e formas diferentes de escrever os vários tipos de letras. Então, isso vai sendo construído. Você precisa ver como é uma alegria que desperta nas crianças. Elas vão, cada dia que chega em casa, com a novidade, sempre vai, sabe? Ela vai fazendo associação de pronúncia com a grafema e fonema, sabe? Assim, a junção de uma forma lúdica, artística e criativa e muito dinâmica. Deixa eu, só mais uma pergunta. Eu estou escrevendo meu TCC sobre Maria Montessori e a senhora iniciou a palestra falando sobre o Waldorf, né? Que ele pelo que eu entendi, eu acho que ele era médico, não é isso que a senhora falou, né? Então, ele fez então parte num desses médicos, né? Que depois da Primeira Guerra Mundial começaram a ir para a área educacional, não é isso? Que eu li uma coisa parecida quando eu estou escrevendo meu TCC. Ah, que interessante, isso mesmo. Porque como ele tem essa visão do ser como um todo, então ele estudou a abordagem da questão da doença, não como doença, mas como a doença como processo de cura, a educação, a medicina, a agricultura, ele tentou ver uma nova forma de perceber, de conceber o ser humano após aquele período de desolamento, pós-guerra, né? Pós-guerra que estava destroçado, trazendo novas esperanças, né? Entendi. É só isso. Obrigada, professora. Eu queria saber como que a gente faz para aprender esse método. Maravilhoso. Pela formação. Tem que fazer a formação Waldorf. Então, pelo menos. Então, é muito legal. Você termina a sua pedagogia, pode fazer com calma, e aí depois também tudo pode ver com Carla, que eu sou o canal para Carla, tá? Então, a próxima turma vai começar aqui em Belo Horizonte, na escola mesmo, no Colégio Rudolf Steiner. Eu trabalho, a gente tem 4 períodos no ano a formação. Então, é janeiro, Páscoa, que é o período que a escola para uma semana para ter a formação. Julho, férias de julho e outubro. Não teve da Páscoa por causa da quarentena, nem terá o de julho. Provavelmente outubro. Mas é uma turma que já está em curso, entendeu? Então, quando terminar essa turma, aí inicia uma nova turma. Você faz a formação geral de 2 anos, antropologia, toda a parte artística, tudo que precisa, teórica e prática. E a partir do 2º ano da formação, você escolhe a especialização, se é para grau, que é o ensino fundamental, ou você quer ser professor de educação infantil, entendeu? E aí você vai aprender, e com muito estudo e leitura, e não para nunca. Está sempre estudando. Tem grupos de estudos até hoje. Acho que eu não tenho tempo para isso não, né, Carla? Estou muito velha. Tem sim, pode parar. Ainda está em tempo, que é isso? Eu, por exemplo, eu fiz a primeira formação que eu fiz, eu especializei em grau, né? Ensino fundamental. Agora eu vou iniciar nessa turma que está em curso a educação infantil mesmo, assim. Eu já sou professora de educação infantil, professora auxiliar, professora substituta, e eu quero também fazer assim mais dedicadamente a formação da educação infantil. E a gente já estuda, tem uma formação continuada, sabe, na escola, uma vez por semana. Você continua, não desiste não pensa nisso não. E geralmente os professores Waldorf são melhor reconhecidos remuneradamente falando, né? Eles recebem bem melhor do que um professor comum, digamos assim. Porque ele exige dele mais disponibilidade de tempo e de energia também, porque como a criança, a gente que é professor de educação infantil, sabe, a criança ela vai imitar, até 6 anos, ela aprende muito pela imitação. Ela vai imitar todos os gestuais, tudo que o adulto está fazendo, de uma forma plena e consciente, então ela suga desse adulto toda essa energia. Exato, então você sai exausto. Então, você tem que estudar à tarde
e aí não dá para você ficar em 2, 3 escolas por aí, sabe? Não tem como. Então, você é muito demandado mesmo. E outra coisa, pelo estudo biográfico que o Rudolf Steiner também fez, coloca o seguinte, que quanto mais maduro o professor de educação infantil é a polaridade. A criança vai se identificar mais com ele, entendeu? Então, você chegando na escola Waldorf, você viu tem um outro, depois você pode botar sobre brincar livre, né? Uhum. Depois ela pode passar um outro vídeo que é muito interessante. Você vai ver que os professores não são assim, 18 aninhos, 20 aninhos, são professores mais... Quanto mais ele é maduro, mais para criança pequena é um porto seguro, sabe? É um exemplo para ser imitado. É verdade. Só para te animar. Minha experiência na educação infantil foi assim também. As crianças tinham muito apoio em mim, isso eu vi mesmo. Tá vendo? Era Pode. mesmo. Pode. Mas eu penso assim, mais 4 anos, eu não sei se eu dou conta. Passa rápido. Mas não são 4 anos diário, né? Não, são semanas. Na verdade, um ano você tem 4 semanas 4 de formação. módulos, Mas é lógico que em casa você tem que estudar, né? No intervalo de um módulo para o outro. E no período do módulo é uma semana, assim, 7 dias, de 7 da manhã a 21 horas, intensivão, sabe? Quem vem de fora dorme na escola e quem é daqui vai de manhã e volta à noite para casa. É bem intensivo. Tá. Então tá sim. Assim dá. E é uma formação que contempla teoria e vivência o tempo todo. Você aprende artes, música, tudo que você pensar. Então, você não sente cansaço, né, o dia inteiro com a aula teórica. É bem... Então, e eu gosto. Eu prefiro educação infantil. Isso. Tá bom. Então, eu vou tentar isso, viu? Tá, então depois eu vou passando. Tá bom. Posso perguntar? Pode. Então, a minha questão é uma curiosidade. Eu observei que você falou aí, né, que os pais, quando colocam um aluno, né, o seu filho numa escola nesse perfil, eles estão atentos ao tipo de educação que eles querem. E aí, no momento... Escolha. Exatamente, é uma escolha. E no momento em que a gente vive, eu percebo que a educação infantil nesse perfil é uma educação mais livre, no sentido, assim, distante da tecnologia. Exato. Né? E aí, eu queria saber, com a pandemia, qual a reflexão que esse método, pode-se dizer, é um método? É um método? É um método, né? Como que vocês têm refletido a respeito disso? Como que vocês têm pensado, né? Porque também eu acho que é uma novidade para todo mundo, né? O que a gente está passando. Acho que todo mundo está aprendendo, né? Com essas ferramentas aí da tecnologia. Então, o que vocês têm refletido? Tem sido o debate a respeito, sabe? Porque eu percebo que existe uma dificuldade, né? Eu queria saber o que você tem para falar com esses problemas que a gente tem enfrentado? Pois em tempos normais, entre aspas, antes dessa epidemia que pegou todo mundo, assim, já é uma orientação da escola que os pais evitem o acesso da criança, principalmente a criança pequena, e que evite-se o máximo que cada família, aí é muito livre, tem que ter o respeito à dinâmica de cada família, né? A escola orienta e o pai, quando escolhe, como você falou, já sabe a orientação da escola. Então, já é ciente que as tecnologias e essas mídias, elas atrapalham o desenvolvimento emocional, até físico e mental da criança mesmo. Isso aí todos nós já sabemos, né? Então, uma criança que fica só na frente da TV, ela está passiva. Por isso que as histórias contadas na escola, evita-se o livro. Não é que é proibido, uma vez ou outra você leva um livro só de imagens, ou se tem uma necessidade ali de uma questão específica na sala, você leva um livro que tem letras, imagens, mas não é uma regra. Geralmente o professor aprende a história, internaliza essa história e conta de forma viva. E o aluno faz as imagens. Então, se o professor faz isso em sala e o pai em casa deixa a criança ficar o outro turno, contraturno todo na TV, com a babá, ou o pai está o tempo todo no celular e deixa a criança ficar fazendo joguinhos, quer dizer,
ela fica doente, a criança vai adoecer, porque ela está vendo uma coisa de um jeito, no horário da escola, em casa outro. Então, como eu te falei, como os pais já têm uma tendência a evitar, mas não é tão, sim, romântico como eu estou colocando, o ideal é isso. Mas a gente, às vezes, recebe o pai vem pegar a criança, pois não sei o quê, e o menino está vindo assim, pegando o menino, né, com o celular, porque está resolvendo coisas. Nem vê se entregou para a professora. Tem regras lá, evite usar o celular dentro da área escolar, na área que a criança transita. Então, a maioria das vezes não é um dilema, não, os pais respeitam. E agora, com essa época da epidemia, o que se fez foi o seguinte, os alunos do ensino médio já têm uma maturidade para usar as mídias. Sim. Então, os professores se reúnem semanalmente, normalmente tem as reuniões virtuais, e já escolhe as atividades, o que seriam mais ou menos, as matérias estão enviando sugestões e induzindo o jovem a ter autonomia de estudar sozinho, com a ajuda uma vez por semana do professor. É diferente da escola convencional, que a minha filha saiu ano passado, está esse ano numa escola convencional de 3º ano, e ela está tendo aula de manhã até 7h30 da manhã, até meio-dia e até 13 horas. E tem 2 dias da semana que até 9 aulas o dia inteiro. Imagina, 9 aulas virtuais. Então, o jovem faz o quê? Deixa a tela lá, dá presente, vai resolver um trem, vai fazer uma cabelo, essa coisa de jovem, né? E os meninos do grau de 4ª série até o 9º, também o que tem se feito é pedido aos pais para ser o filtro. Então, não passa diretamente para a criança a matéria, o que o professor está programando. Em doses muito menores, passa para os pais, e os pais vão, de uma forma ou de outra, passar para esses filhos fazerem, entendeu? E na educação infantil, o que a gente tem feito é criado uma espécie de cartilhinhas, como se fossem manuaizinhos, agora já é o 4º, então não é uma sobrecarga de atividades, a gente faz uma coletânea de atividades dessa época agora, e está enviando sugestões de receitas de culinária, musiquinhas com áudio, ensinar textos para refletir sobre o ritmo de uma casa. Olha para você ver, os pais terceirizaram tanto a educação das crianças que estão tendo, alguns ou muitos, dificuldade de como conduzir uma rotina doméstica diária dos filhos. Coisa que antes era básico, né? Normal. Normal. Então, até a gente, esse último tem um texto sobre o ritmo da criança numa casa, por exemplo. Como ajudar a acordar, tomar o café, né? Não é dando receita, mas ajudando a refletir. Então, tem sido isso, ajudando os pais, sugerindo, mas fazendo os pais serem o filtro para que a criança não faça a relação direta, não tem aula direta com o professor na tela, sabe? Legal, bacana. Obrigada. Mais alguém? Tem muito, viu? Então, eu vou indicar para vocês esses 3 livros aqui, ó. Esse aqui chama Pedagogia Waldorf, Caminho para o Ensino Mais Humano, Rudolf Lanz. Ele é um dos tradutores das obras de Rudolf Steiner no Brasil. É quase como uma cartilha, um manualzinho, que fala tudo, mais detalhes, essas fases do desenvolvimento, o 1º setênio, como que é uma escola Waldorf, o papel das famílias, e, no geral. Esse aqui chama Criança Querida. Esse aqui, ele fala da primeira infância, do 0 a 7 anos, basicamente. E esse aqui também é o Criança Querida 2, que é o dia a dia da alfabetização. Esse aqui tem muitas dicas, sabe, assim, detalhadamente, do processo de alfabetização. Esse é da educação infantil e esse da alfabetização, que vai, em média, do 1º ao 4º ano. Mas espera-se que até o 2º ano a criança já alfabetizou. Depois, Carla pode passar esse livro, né? Isso. Alguém tem alguma dúvida? Querem perguntar mais alguma coisa? A gente pode finalizar. Eu gostaria que enviasse para a gente um link, alguma coisa sobre esses 2 livros para a gente adquirir. Sim, vamos enviar. Depois a Maria Lúcia, tudo assim que ela achar que pode ser interessante para a gente que está iniciando essa conversa, ela me encaminha pelo WhatsApp e eu reencaminho para vocês no grupo. Pode ser assim? Pode.
Tem muita coisa legal, fácil. Então, o próximo que eu vou enviar para vocês, a Carla já tem, é o Brincar nas Escolas Waldorf, né? Que é a primeira infância. Então, o aluno aí perguntou, o Antônio perguntou, e vai dar para ele ter ideia do que é um jardim de infância, a educação infantil. Porque você vai ver que em nenhum momento entra lá os meninos sentados e lendo, eles desenham livremente. Isso seria o Criança Querida. Isso, está relacionado a esse livro. Esse próximo vídeo que ela vai passar, esse aqui, ó, dos pequenininhos. Que é o desenvolvimento da criança de 0 a 6, 7 anos. Na né? educação infantil. Isso. Ok. Tá bom? Ok, obrigado. Mais alguma questão? Não. Ninguém quer perguntar mais nada? Então, mas quero agradecer. Eu que quero agradecer, comprei uma lembrancinha aqui para Maria Lúcia. Sempre tem uma coisa. Agradecer a presença dela aqui conosco. Obrigada, foi um apesar do distanciamento. Eu estava falando para ela que eu não tenho. A última colega que falou dessa história, eu falei, nossa, mãe, fazer uma aula, um bate-papo, porque isso não é aula, sobre uma metodologia, que ela é tão vivencial, por uma tela, quando eu estou vendo vocês, eu estou meio aqui, mas espero que ajudei um pouco, tá bom? Se eu despertei o interesse de vocês lerem alguma coisa, pesquisar na internet, e já fico satisfeita. Tá ótimo. E agradecer mesmo a disponibilidade e disposição da Maria Lúcia de vir aqui conversar conosco, e provavelmente no segundo semestre teremos outras oportunidades que a gente pode vivenciar um pouco mais essa pedagogia realmente por meio do corpo, que é a proposta da pedagogia Waldorf, né? Que é trabalhar o todo, o ser humano de forma completa, não só de forma cognitiva, né? E obrigada a vocês também que participaram dessa aula, a turma praticamente... Volte mais vezes para falar para a gente. Eu voltarei, viu? Quando vocês quiserem algum assunto ver com o Carla, eu venho. Vou perdendo vou pegando jeito de falar. E antes da gente finalizar, só quero fazer a chamada para eu ver quem está aqui hoje. Tchau, obrigada, gente. Só um conselho para a turma. Pessoal, quando vocês forem falar, é ético, né, para a informática, vocês aparecerem, porque o pessoal vê com quem está falando. Então, não tenha medo de mostrar o rosto, não, viu, gente? Fala que eu gostei. Se você vai falar, deixa a pessoa te ver. Porque Carla, manda ele parar. A pessoa saber qual que vai ser a sua... O que você está sentindo, se você está compreendendo, se você não está... Todo mundo fica falando sem vídeo, a pessoa que está do outro lado fica sem o feedback de vocês. É um conselho só, tá? É porque eu tô sem câmera, Antônia, por isso que eu não apareci, viu? Mas obrigado pelo conselho, verdade. É muito ruim você falar sem ver a pessoa. É verdade. Gostei do conselho, Antônio, muito bom, viu? É isso que eu ia falar, professora. Porque tem gente que não consegue... o meu computador, por exemplo, não dá para ativar a câmera. Por isso que eu não apareço quando eu falo. Mas é porque isso tudo vai da dificuldade da pessoa. Então, pode ser que nem é porque a pessoa não quer aparecer, mas é porque não tem como. Sim, claro, né? A gente entende isso também, não tem problema. Tá bom? Então, vamos lá. Hoje, vou só abrir aqui o Eu também, professora. Oi? Eu também queria aparecer, mas eu não sei mexer com essa câmera. Nem Quem está falando isso? A Neila? Eu queria, mas eu não sei. Professora, parece que tem uma opção na hora que você cria a reunião de todo mundo aparecer já com a câmera ligada, e depois o pessoal vai vendo e atirando. Não sei se... Pois é, eu vou ver. Engraçado que quando a gente começou as nossas aulas, vocês também já entravam automaticamente na aula. Agora eu estou tendo que autorizar a entrada de todo mundo. Eu não sei o que aconteceu com a configuração. E eu fico com medo de mexer e desconfigurar tudo e ficar sem a aula, que isso aconteceu com outros professores que não estavam conseguindo mais nem marcar a aula. Eu, não vou mexer, não. Mas vou ver se eu tento, para ver se já liga essa configuração. Então, vamos lá. Amanda Freitas. Amanda Freitas. A internet dela caiu, mas ela estava aqui na aula. Ela estava? Amanda Dias está. Amanda Rosa? Não? Amanda
Amanda Victória também não, né? Ana Beatriz também não. Ana Luísa, sim. Antônio, sim. Bruna, não, né? Eu tô aqui. Eu até tentei falar, mas é porque vai tanta gente falando junto que eu fico até com vergonha, mas eu tô aqui sim. Desculpa, Bruna, porque geralmente você interage, você não falou nada, eu pensei que você não estivesse na aula. Não, eu tava prestando bastante atenção, porque essa teoria me chama muita atenção, aí pra não ficar perdida, eu fico caladinha, só notando. Tão ótimo, tão ótimo. Daniel não, né? Ellen está. Fabiana de Paula está. Gabriela Felício. Gabriela Lorena Leite. A Gabriela, isso. Graziele está. Professora, minha internet caiu. Quem falou isso? É a Amanda. Eu voltei agora. Eu perdi a chamada. Não, sem problemas, eu te dei presença aqui. Obrigada, professora. Nada. Isabela está. João Vitor. João Vitor não está, não? Ele estava, não estava? Ele é Vitor Silva? Não, Vitor Silva é a Neila. Isso. Não, então acho que não, né? Júlia está. Karina está. Lohane. Luana está, né? Luana. Ludmila está. Mayra está. Mayra. Maria está. Marilda, sim. Neila também. Raquel, Renata. Não, peraí. Cadê Renata? Regiane não está. Sim, Renata, Regiane não está. Rosalina está. Silvia. Sônia não está, né? Ou está? Estou, professora. Desculpa. Sônia está e Tamires estava, né? Tamires estava também. Então, ótimo. Agradecer a presença de todos vocês. Obrigada. Foi muito bom esse bate-papo. E espero que no próximo semestre a gente pode trazer um pouco mais de contribuição, né, Maria Lúcia? Pensando aí nas vivências mesmo, da prática da pedagogia Waldorf. Então, boa noite a todos. Agora vocês podem ou dar continuidade ao trabalho, ou daqui a pouquinho assistir a live, que eu acho que também vai contribuir muito para a nossa disciplina de alfabetização e letramento. Ô, professora, Oi? a live vai estar lá onde mesmo? Como que chama? Eu vou reencaminhar lá no grupo. Tá. Tá bom? Vou reencaminhar e se alguém tiver alguma dúvida também pode me chamar no Zap, que eu quero assistir a live. Tá bom, professor. Beijo. Então, ótimo. Boa noite. Beijos. Beijo. Bom proveito aí com os nossos estudos.